31 de outubro. Um dia onde a maioria das pessoas já diriam: eita, vai falar do Halloween. Não, não vou falar sobre Halloween. Ah, vai falar do Dia das Bruxas. Não, não vou falar do Dia das Bruxas. Ah, vai falar sobre o Dia dos Mortos. Agora alguns aí até ficaram achando estranho, né? Ah, mas Dia dos Mortos não é 2 de novembro? No México é comemorado do dia 31 de outubro a 2 de novembro. Mas não vou falar do Dia dos Mortos. Ah, vai falar então do dia da poesia. Dia 31 de outubro, a presidente anterior lá atrás, Dilma Rousseff, acabou colocando que dia 31 de outubro é para ser comemorado o dia da poesia. Fiquei sabendo isso, na verdade, até hoje, buscando falar sobre esse ponto que vou falar, mas não vou falar do dia da poesia. 31 de outubro, também comemorado, o dia da Reforma Protestante. Reforma Protestante? Um movimento que aconteceu, ao qual teve como seu líder, não um líder assim, digamos, o único líder, mas líder principal em si, movido pelo senhor Martim Lutero, com as suas 95 teses, as quais ele acabou colocando na porta da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. Ao qual, dessas 95 teses, desses 95 pontos que ele queria conversar com a igreja católica, porque esses 95 pontos ele viu que ia diferente da palavra, não batia com a palavra de Deus. Dessas 95 teses, 5 foram mais conhecidas, são mais ditas, que são conhecidas como 5 solas. Sola fide, sola scriptura, sola gratia, sola Christus, soli gloria a Deus, grazie a Deus, que seria somente a fé, somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, a glória somente a Deus. Sem aqui, irmãos, criticar nenhuma igreja, sem aqui criticar nenhuma religião, nenhuma doutrina. Porque, na verdade, esse movimento, se nós formos pegar ao lado espiritual, vem desde muito antes. Porque, irmãos, o ego, o orgulho, o liberalismo em si, ele acaba nos abrindo tanto espaço que às vezes nós acabamos, por algum motivo, acreditando numa coisa ou seguindo alguma coisa, às vezes em benefício próprio, como aconteceu em si com Lúcifer, ao qual era um dos anjos mais belos, um dos braços do Senhor, colocado para cuidar das pedras preciosas do jardim, mas ele não queria só aquilo. Um pensamento veio sobre ele, uma vontade veio sobre ele de ter mais do que o Senhor já dava a ele. Na verdade, não era só isso, mas essa vontadezinha de querer ter algo mais, ele deixou crescer tanto no coração dele, que ele não queria só algo a mais, não queria uma coisinha a mais. Ele queria simplesmente ser maior que Deus. Ele simplesmente queria estar no lugar de Deus. Não só no lugar de Deus, mas ele queria estar acima de Deus. E por meio dessa vontade, ele acaba levantando uma guerra nos céus. A criatura se levantando contra o Criador. Tal briga, tal batalha,
tal conflito. Eu até lembro, muitas pessoas ficam colocando Satanás contra Deus, como se fosse realmente uma guerra. A criatura não tem chance nenhuma contra o Criador. Desde a hora que ele realmente colocou aquele pensamento em prática, ele já tinha perdido. Mas aí sabemos o que acabou acontecendo. Mas essa coisa também não vem só na questão dos anjos, mas em nós mesmos, desde a criação, desde Adão e Eva, ao qual Adão e Eva colocados num jardim maravilhoso, e simplesmente o Senhor dá inúmeras coisas, autoridade sobre todos os animais ali, para que eles pudessem lá cuidar dos animais, sem ter nenhum medo, sem ter nenhuma preocupação. Eles podiam comer de inúmeras frutas, e eles podiam ali contar com a presença física do Senhor, que ia lá falar com eles. Mas o comodismo, mas aquela liberdade que estavam sentindo, foi tão grande que veio uma tentação, e eles caem. Também não estou aqui para ficar criticando ou falando de Adão e Eva, não. Estou aqui passando esses pontos para que você veja que, irmãos, se nós não nos pegarmos firmes em Cristo, se nós realmente não nos firmarmos em Cristo, como um dos solas diz, somente Cristo. Fé em Cristo. Se apegar à palavra, fé na palavra de Deus. Pois, na verdade, a própria palavra diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós não nos apegarmos a essas coisas, se nós não nos apegarmos a Cristo, na fé em Cristo, na palavra, entendendo que nós estamos vivos por meio da graça de Deus, e isso não é uma coisa que nós fizemos, mas sim é a graça de Deus, é um presente imerecido que Deus deu para nós, porque nós não merecemos nada. A verdade é essa. Nós fomos destituídos da graça, da presença de Deus por nós. Sabe que as nossas obras nos levaram simplesmente para condenação, simplesmente a morrermos eternamente. Mas o Senhor não quis isso para nós, levantando profetas desde Adão e Eva, homens e mulheres aos quais o Senhor dava um poder tão grande, as quais o Senhor abençoava de uma forma tão grande. Nós temos vários, você pode ver. Aqui eu poderia citar alguns, mas seriam poucos comparados a inúmeros que foram levantados. Homens e mulheres levantados por Deus para guiar as pessoas, para mostrar o caminho para as pessoas, mas as pessoas, por causa desse comodismo, por causa de não se firmarem na palavra, acabavam sendo levadas pela vontade da carne, pela vontade do mundo, de tanta forma, mas de tal forma, que até mesmo o povo de Deus, no passado, chegou a dizer para um profeta que preferiam continuar na escravidão do que seguir a Deus no deserto, do que seguir o Senhor. Na verdade, posso ter sido no deserto, como também, caso não fosse, eu te digo que eles diriam a mesma coisa. Por quê? Porque eles não estavam sofrendo com o calor do deserto, já que uma nuvem os cobria. Eles não estavam sofrendo com o frio do deserto à noite, porque colunas de fogo estavam perto deles para aquecê-los. Eles não sofriam de fome, porque maná do céu descia. Porque uma coisa eu quero te dizer, quando realmente estamos seguindo a Deus, Deus cuida de nós. Mas o ponto é que Deus cuidando daquele povo, aquele povo mesmo assim preferia a escravidão, preferia a morte, preferia a vontade da carne, preferia a vontade do mundo do que seguir a Deus. E se nós seguirmos, não foi diferente. Depois do último profeta, passou-se alguns anos, e quando o Senhor olha para a terra, o que acontece? Simplesmente não há ninguém que sirva a Cristo de verdade.
Então acontece o que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo estava condenado. Nós escolhemos esse caminho. A humanidade escolheu o caminho da condenação. Se afastaram de Deus, se afastaram dos princípios. Como assim? Isso mesmo. As pessoas pegaram a palavra, só que no lugar de viver a palavra, elas simplesmente começaram a mostrar o que eles queriam mostrar da palavra. Eles começaram a seguir a Deus da forma que agradava a eles e não a Deus. E porque o pecado veio de um homem, e o salário do pecado é a morte, por um homem o pecado tinha que sair. Então Jesus Cristo vem. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem ao mundo, sendo luz, sendo um exemplo, mostrando para as pessoas o caminho, mostrando para as pessoas como viver sem pecar, como viver sem se entregar ao mundo, como viver sem se entregar à carne, como amar o próximo. E ele segue, obediente até a morte, e morte de cruz, em obediência ao Pai e amor por todos nós, para nos dar vida. Mas entenda uma coisa, a vida não está no que ele fez pronto. Como assim? Sim, a salvação vem por meio dele, mas ela não foi distribuída a todos, mas sim a todos que nele crerem. Eu estou falando que pronto, ele pagou o preço para que todos aqueles que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas, mais uma vez acontece isso. Só que dessa vez, nem esperaram o último profeta morrer. Pelo contrário, depois de Cristo, um último discípulo, até mesmo os últimos discípulos, na verdade, os últimos apóstolos em si, foram perseguidos. O mundo tentou prender um homem de Deus numa ilha isolada, achando que isso ia fazer com que a palavra parasse. Quem seria esse? Nós tivemos João na ilha de Patmos, preso, isolado. Mas o que acontece? Lá naquele lugar, o Senhor lhe deu visões e mostrou tudo aquilo. E aí nós temos então o Apocalipse, ou o livro das revelações. Mas seguindo, infelizmente, as pessoas então acabaram chegando nesse ponto novamente, de no lugar de ensinar conforme estão nas Escrituras, eles voltaram a Escritura para eles e voltaram a pregar da forma que agradava a eles e não a Deus. Até que o Senhor levanta esse homem, Martinho Lutero, ao qual, caso você for ver a história dele, foi um homem que nem pretendia mexer com a palavra de Deus, nem pretendia em si mexer com religião ou acreditar-se. Naquele tempo o catolicismo reinava e ele acabou se vendo numa tempestade, pedindo perdão, pedindo que o Senhor o salvasse daquilo. E se o Senhor o salvasse, ele acabaria seguindo a palavra, seguindo a ele. O Senhor o liberta, o livra daquela tempestade. E Martinho Lutero cumpre sua palavra. Ele diz que se o Senhor o livrasse daquela tempestade, não deixasse que aquela tempestade o matasse, o levasse, ele acabaria seguindo o Senhor. Ele começa a seguir, ele acaba se tornando padre, e ao se tornar padre, ele
começa a ter direito de ler a palavra, e conforme ele foi lendo a palavra, ele foi vendo vários pontos, as quais acabam sendo as 95 teses que ele acaba colocando no dia 31 de outubro de 1517, nas portas da igreja de Wittenberg. E dessas 95 teses, 95 pontos, aos quais ele queria conversar com a igreja, porque ele via essa diferença, se destacam os 5 solas, as quais eu já falei. Sola fide é pela fé, não por obras. É pela fé que o justo vive. O justo viverá somente pela fé. Sola Escritura, que nós viemos a seguir a palavra. Sola Graça, ninguém é salvo por obras. A palavra do Senhor é clara. Mas por que ninguém é salvo por obras? Para que ninguém se glorie. A salvação não é uma coisa para isso, mas sim, ela vem dado por Deus. É uma graça imerecida que Deus nos dá, se realmente crermos nele. É um presente de Deus. Sola glória a Deus, que seria soli glória a Deus, que a glória é somente dada para Deus. Então, somente a fé, somente a palavra, somente a graça, somente Cristo, que a salvação está em Jesus Cristo, e a glória é somente a Deus. E isso já faz aí 503 anos. Agora, em 31 de outubro, nesse sábado. Mas que nós não viemos a esquecer esse ponto. Isso não começou em si com Martim Lutero. Como assim? Na forma histórica e realmente colocado no ponto, no papel? Sim. Se você colocar a Reforma Protestante na internet, sim, você vai ver ali movimento que começou como líder Martim Lutero, nessas 95 teses. Mas o que eu gostaria de trazer em você, para você, o ponto é que se nós não vivermos realmente, seguindo de todo o coração esses 5 pontos, se nós realmente não nos firmarmos na rocha, que é Jesus Cristo, não vai adiantar nada. Nós vamos acabar sendo levados. Nós vamos acabar nos pegando, seguindo coisas que não tenham nada a ver com Deus. Nada a ver com Jesus. O mundo nos enche de várias coisas. A carne já quer nos jogar para longe de Deus. E ainda mais o mundo nos oferece tantas coisas. Que se você realmente não estiver firme na rocha, você pode acabar sendo levado por essa tempestade de tentações, de vontades. Como a própria palavra do Senhor diz, na verdade, como Jesus Cristo diz, o homem que ouve a palavra, mas não pratica, é semelhante a um homem que colocou a sua casa na areia, e vindo a tempestade, vindo as coisas, vindo o mar, vindo tudo, seja o que for, nessa vida, se nós realmente pegarmos, seria tentações, vontades, dificuldades, problemas, desejos, entre inúmeras coisas. Que se realmente nós só conhecermos a palavra, mas não praticarmos, nós simplesmente vamos ser levados por essas coisas. E sairemos da presença de Deus. Mas o homem que conhece a palavra, que pratica a palavra, é semelhante ao homem que fez a sua casa na rocha, e vindo a tempestade, vindo as dificuldades, vindo os desejos, tentações, problemas, seja o que for, a casa permanece firme, porque está firmada em Cristo Jesus, a nossa rocha, a nossa salvação.
Ah, mas o que aconteceu nessa reforma? Essas 95 teses. E uma coisa também incrível que o Senhor fez Martim Lutero fazer. O quê? A tradução da palavra para o alemão coloquial. Como assim? Simplesmente, ele traduziu o Novo Testamento de forma que todos pudessem ler, de forma que todos pudessem ver. Ou seja, não estava mais virado só para um ou outro ensinar. Não. Estava para todos conhecerem a palavra de Deus, conhecerem a verdade que é e que está em Jesus Cristo. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lembrando, não estou aqui, não vim nesse vídeo para criticar nenhuma igreja, e na verdade até chamo você para, por meio da sua busca em Cristo, se firmar em uma igreja, mas uma igreja que realmente ensine e pratica a palavra de Deus. Lembrando de uma coisa, se estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Reflita nisso e comemore, porque por meio da graça de Deus, por meio da misericórdia de Deus, nós estamos aqui. E por meio do agir de Deus e do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, além da perseverança de inúmeros homens e mulheres usados por Deus, nós temos aqui a palavra de Deus em nossas mãos. Valorize. Valorize. Porque a palavra de Deus está contigo. E o Senhor quer falar com você através disso. Mas não foi uma coisa simples para a palavra do Senhor parar aí nas suas mãos. Foi uma luta. Foi uma dificuldade tremenda, onde homens e mulheres acabaram dando a vida deles, para que hoje, você aí, meu irmão, minha irmã, pudesse conhecer a Cristo e seguir o Evangelho. Mas não fique triste, pois a palavra do Senhor é clara. Aqueles que perderem a sua vida por amor a Cristo, a acharão. Ou seja, eles não morreram em vão e também não estão sofrendo. Reflita nisso. O quanto você tem valorizado a palavra de Deus, o quanto você tem valorizado ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus o abençoe.